Aí essas duas noras queriam ir, está aqui, né? Cadê? Porque elas queriam ir, porque elas foram, né? Porque as noras foram. Por que elas queriam ir? Elas foram com ela. No meio do caminho foi que veio a ordem. Elas queriam ir porque elas queriam entrar como um triunfo, um tributo. Ela está trazendo duas moças, as noras dela. Então isso aqui é lindo. Elas queriam dar honra para Noemi. Elas queriam glorificar a vida dela. Tem irmão que vive com a gente quando vem um problema. Irmão, dá uma olhadinha na tua vida aí, porque talvez é pecado. Teu marido morreu, teus meninos morreram. É assim ou não é? Anda com as profecias, vê a besta. Olha, dá uma olhadinha aí, quem sabe não é pecado escondido. Elas nunca, porque elas viam o caráter dela, da Noemi, via a sinceridade dela, via a crença dela. Agora vamos lá, decisões que resultam em bênção. Vamos lá, o verso 11. Vamos lá. Verso 11. Isso. Porém Noemi disse: tornai minhas filhas, porque vós irias comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos fossem por maridos? Pode ir. Tornai filhas minhas, ide-vos embora, já sou muito velha para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse um marido, e ainda que tivesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes, deter-vos-íeis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é para mim do que para vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Vai. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Muito bem, vamos analisar. Agora duas moças, as duas noras, elas vão ficar, não é isso? Mas depois novamente a Noemi está sempre insistindo para elas não irem com ela. Isso aqui é lindo. Agora vamos lá. As duas vão se separar. A Orfa, ela pega e ela chora, ela se abraça, ela não quer ir também. Mas devido à insistência de Noemi, ela então obedeceu à voz de quem? Da sogra. Olha para cá. Nunca fale mal de Orfa. Tem gente que diz que ela vai voltar para a terra dela porque ela queria adorar o Deus dela. Eu não posso afirmar isso. Nem o texto diz, nem a Bíblia diz. E outra coisa, possa ser também que ela já tinha conhecido o próprio Deus que a Ruth também conheceu, e ela pode ter levado o Deus dela para a terra dela. O simples fato de dizer que ela voltou para a terra dela, não quer dizer que ela ia adorar a Camus, que era o Deus moabita. Isso aí é conjectura. Eu vou só mostrar na Bíblia. Quando você lê, nós não vamos ler, porque não vai dar tempo aqui. Mas quando você lê, 2 Reis, capítulo 5, 17 a 18, que o Naamã voltou para agradecer. Não foi assim? Voltou para agradecer Eliseu. Ele disse assim: eu quero levar um pouco dessa terra, porque agora eu já sei que só existe Deus em Israel. E o teu servo não vai mais adorar. Não vai mais adorar os deuses falsos. Mas eu, quando estiver no meu trabalho, eu tocar na mão, é simplesmente o meu trabalho, porque agora eu só adoro ao Deus verdadeiro. Ou seja, ele não ia adorar o Deus da sua terra. Eu posso pensar, veja bem, que essa Orfa, quando ela chega na terra dela, ela já tinha conhecido o Deus de Noemi, o Deus do marido dela. Ela teve esse contato, mas nós não podemos conjecturar que Orfa não tivesse amor verdadeiro, ela fosse fraca. Não, eu não vou por essa linha. Primeiro, o texto não me dá base para isso. Fala aí, senão o povo não vai ouvir. Até porque Noemi estava preocupada com o bem-estar das noras. Ao voltar a pedir que voltasse para casa, elas eram jovens, elas podiam reconstruir a família, viver uma vida boa com esse conhecimento de Deus. Então, podemos crer neste caso que Orfa, ao perceber isso, disse: não, a minha sogra tem razão, ela já não pode me dar um outro filho, e ela quer só o meu bem. O meu bem, ela não está torcendo pelo mal. Falei, é isso. Ela apenas atendeu o conselho da sogra e voltou. Isso. Mesmo que acontecesse ela voltar um dia a adorar o Deus falso, não dá o direito da gente conjecturar
porque você sabe, a carga semântica do texto, ela não debanda para esse lado. Não. A gente vê esse tipo de conjectura, né? Você tem que ver a questão do grau do verbo no texto original. Isso. E mesmo a gente analisando, não vê esse vestígio no texto. Porque o mesmo ambiente que vivia Ruth, vivia quem? E a mesma coisa que Ruth via na sogra, o quem também via? A Orfa. Então, as duas, elas chegaram a compreender o Deus da sogra, de modo que choraram. E ela queria ir também. Se ela dissesse, vamos, agora, como falou o pastor Adalberto, ela disse, eu vou, ela tá viúva mesmo. E ela disse, correto, como é que eu vou fazer? Além disso, nós temos que levar em consideração a soberania de Deus, porque o propósito de Deus era só para uma. Era só para quem? E aí, quem sabe, Deus tocou no coração dela e disse, volta, porque o projeto aqui é com quem? É com Ruth. Porque Deus não ia botar as duas na genealogia, tinha que entrar só uma, então era a vez dela. Então, o que eu quero dizer para os irmãos e as irmãs que estão nos ouvindo, é que aqui a decisão, como é que diz o 14? Olha a decisão, vamos lá. 14. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. Isso. Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Levantaram, não é isso? Esse verbo é muito comum em hebraico, kum. Olha aqui, ó. Esse verbo kum, que está aqui, ó. Kum. Esse verbo é ficar de pé, é se levantar. Você vai ver que quando Deus diz Jonas, levanta, é esse verbo aqui. Quando Deus, Ezequiel, fica de... É o verbo, ou seja, é tomar uma atitude. Tanto Noemi, como Ruth, como Orfa, vão tomar uma atitude. Então, isso é muito interessante. E essa atitude dela voltar para a terra dela, honrando a palavra da sogra, e a de Ruth de ficar com a sogra. Aí agora vamos analisar a Ruth. Vai lá, pastor. Verso 15. 15. Pelo que disse, eis que voltou a tua cunhada para o seu povo e aos seus deuses. Sim. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me instes para que me deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. Aonde quer que pousares a noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Veja bem, a Ruth... A Noemi insistiu com as duas, mas a Ruth se tornou resistente à insistência. Porque, primeiro, Deus tocou no coração dela. Segundo, ela queria a crença que a sogra tinha. Ela queria viver o Deus que a sogra tinha. E ela queria ficar onde a sogra estivesse. Falei. A Orfa foi convencida pela sogra. Isso. E a sogra foi convencida por Ruth. Ah, verdade. Aí se vocês analisarem, a Ruth diz, não me peça, não me enche para que eu me afaste de ti. Queridos, aqui eu disse agora há pouco que aqui está mais do que um texto literário, está um aspecto espiritual. Ela chega e diz assim, não fale, porque de agora em diante o teu Deus é o meu Deus, e o teu povo é o meu. Ou seja, não era mais só um amor de sogra e nora, era um amor de Deus agindo no coração dela. Oh, irmão, ou seja, ela estava pronta para viver esse amor verdadeiro, essa transformação.